Meus irmãos, é uma alegria e uma honra muito grande para mim poder nesta tarde, deste dia, deste fato de Deus, poder partilhar do meu coração com cada um de vocês. Eu quero convidar você a contemplar o irmão que está do teu lado. Não é para dizer nada. Olha esse teu irmão. Talvez esse teu irmão chegou com você pela manhã. Talvez você está vendo ele agora. E você já começa a notar algumas diferenças neste seu irmão e nessa sua irmã. Contemple uma obra de Deus viva do teu lado. E agora sim, traça na testa desse seu irmão o sinal da nossa salvação. Isso. Seja bendito, meu irmão, seja bendito. Meus irmãos, eu me chamo Leonardo, e tenho a graça de participar dessa obra bendita de Deus que se chama Jovens Sarados, desde os inícios. Que Deus seja louvado. Há 15 anos eu recebi um convite que mudou os rumos da minha vida. E eu quero começar dizendo para cada um de vocês, meus irmãos, vocês receberam um convite da parte de Deus para estarem neste Let's Go. E eu creio em Deus que este convite tem o poder de mudar o rumo da tua vida, de mudar o rumo da tua história, assim como um dia a minha história tomou um rumo de céu, um rumo de Deus. Mas, como diz o bom e ditado velho e popular, time que se ganha não. E aí eu te faço uma pergunta assim de todo o coração, com toda sinceridade, e não é para você levantar ou não as mãos, é uma resposta interior. A sua vida, ela precisa de uma nova direção? Sim ou não? Não me responda. É uma resposta interior. A sua vida, ela necessita de uma nova direção. A sua vida necessita de uma potencialização. A sua vida de fato necessita de uma mudança. Eu estou te perguntando isso, meus irmãos, por quê? Porque a ação da pessoa do Espírito Santo transforma, muda e potencializa as nossas vidas. Mas é necessário que eu reconheça, é necessário que eu deseje essa mudança. São Tomás de Aquino dizia assim: a pessoa que se aproxima da graça de Deus tem a sua vida purificada e potencializada. O que isso quer dizer, Léo? Quer dizer que graças a Deus, quando você nasceu, Deus te derramou sobre você dons, habilidades, sim ou não? Você não é 100% miséria. Eu não aceito isso, porque Deus, Ele não faz porcaria. Deus, Ele faz obra-prima, única, irrepetível, igual a você, meu irmão. Nunca existiu e nunca vai existir outro. Você é único. Deus fez uma obra-prima, mas com as suas limitações, com os seus, entre aspas, defeitos. O Espírito Santo, quando encontra lugar no nosso coração, ele purifica e também potencializa aquilo que você já tem de bom. Cadê o Pedrinho? O Pedrinho está aí? O Pedrinho estava aqui cantando. Uma voz linda, maravilhosa. Eu acho linda a voz do Pedro. Eu acho lindo o jeito que ele se coloca para ministrar um louvor, para cantar. Só que antes ele estava cantando no mundão, pagode, samba, estava arrebentando para lá e para cá, os 4 cantos aí de Minas Gerais, ele estava girando lá, cabelinho loiro, todo aquele estilo de vida, e colocando um dom que ele recebeu de Deus para o mundo.
Quando o Pedrinho teve a experiência dele com o amor de Deus, com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, foi acontecendo nele esse processo de purificação e de potencialização. Presta atenção no que eu vou te dizer. Os dons que Deus te deu, quando você ousar corresponder ao chamado dele, eu estou falando com você, não é com o irmão do seu lado e nem o irmão de trás, é com você, presta atenção. Quando você ousar corresponder ao chamado de Deus para a tua vida, os dons que você já tem serão potencializados, porque você estará colocando os seus dons a serviço do reino de Deus, e não mais a serviço do reino das trevas. E aí, te pergunto mais uma vez, você deseja isso? Você deseja que a sua vida seja melhorada? Você deseja que a sua vida seja purificada? E aí agora sim eu quero que você faça um gesto de positivo, você é livre, ou negativo. Quem deseja levanta os braços e diga: eu! Você está vendo, né, Espírito Santo? Você está vendo? Meus irmãos, eu acho muito interessante quando somos convidados a um encontro como esse, e várias realidades são expostas a nós, mas tem uma que eu quero compartilhar com vocês de maneira específica. Deus te trouxe aqui para te dar algo precioso. Precioso. Mas como que você vai receber algo da parte de Deus se você não tem essa expectativa? Como você vai receber algo que Deus quer derramar sobre a sua vida, se sequer você está conectado, antenado, está ligado a isso? Uma gíria antiga que a gente usa até hoje, está ligado? Está ligado no que eu estou te falando? Eu quero testemunhar uma coisa para vocês. Certa vez eu devia ter mais ou menos uns 18 anos de idade. Quem tem 18 anos aqui, levanta o braço. Quem tem menos de 18? Quem tem mais, fica na moral aí. Tá tranquilo, tamo junto. 18 anos de idade, tô lá na minha casa, sentado no sofá, assistindo televisão, e na mesa que tinha na sala, estava meu irmão mais velho e meu pai conversando, charlando. Meu pai é argentino, então imagina, dá uma mistura boa. Charla, estavam lá conversando. De repente, meus irmãos, eu notei que meu irmão e meu pai, eles estavam conversando acerca das coisas de Deus. Eles estavam falando de Deus. Estava olhando para a TV com o ouvido atento. Eles estavam falando de Deus. Conversa entre os dois. Eu, molecão de tudo, vendo minha TV, sentado no sofá. Daqui a pouco, eu comecei a sentir a atmosfera da sala da minha casa mudar. Começou a descer um calor que tomou conta da sala, que começou a tomar conta de mim. E quando eu vi, eu estava olhando para a televisão e chorando, e descia as lágrimas pelo meu rosto, e o meu corpo pegava fogo. E eu fiquei assim, eu fiquei meio assustado. Eu falei: nossa, o que está acontecendo? Quando eu olhei para o meu irmão e para o meu pai, eles estavam olhando para mim, e eles tinham noção do que estava acontecendo, eu não. E aquele choro, mais que eu tentava segurar, ele descia mais, e o fogo, e o corpo esquentava mais. Aquela era a presença do Espírito de Deus. Eu caminhava na igreja? Não. Nem catequese eu tinha feito. A minha cabeça pensava em descansar e balada.
descansar um pouquinho e voltar para a balada. Era o meu estilo de vida. Mas a presença de Deus, mesmo que eu não soubesse, mesmo que eu não o conhecesse, tomou conta daquele lugar. Por quê, meus irmãos? Jesus, certa vez, ele disse assim: quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente. Presente como? Através do meu Espírito Santo. Tudo bem, essa vez passou batido. Fui para o meu quarto, página virou, segui o meu estilo de vida. Uma outra vez, eu estava viajando com os amigos, eu estava lá em Morro de São Paulo, na Bahia. Já ouviu falar? Morro de São Paulo? Estava lá tirando onda. Todo final de ano, eu e alguns amigos meus, a gente se reunia, pegava as moedinhas do bolso e pagava alguma viagem top pelo Brasil para a gente tirar uma onda, para a gente causar um pouquinho em algum outro lugar. Naquela noite, a gente estava se preparando, estava eu, meu amigo, um outro amigo meu estava no quarto fumando o baseado dele, e eu e o meu amigo na sala, fazendo o esquenta para a balada, tomando a nossa cervejinha, a nossa vodka, e se preparando para o rolê. O meu amigo, ele tem aqui na panturrilha, tatuado Jesus Cristo. Eu não estou dando ideia para vocês não, eu só estou relatando, não vai fazer isso não. Jesus Cristo. E a gente conversando, daqui a pouco, ele com a tatuagem, ele tinha recém-feito. Jesus Cristo, começamos a conversar sobre Deus. Imagina a brisa, tomando a breja, a vodka e falando sobre Deus. O irmão dele, alguns meses atrás daquele dia, o irmão dele tinha sido assassinado. Eles eram gêmeos, eram umas figuraças, mas o irmão dele era muito briguento. Uma vez numa balada, o irmão dele tinha mania de, quando ficava chapado, se ele arrumava confusão com alguém, ele falava para a pessoa: vou te matar, vou pegar você. Já viu isso? Se você faz isso, toma cuidado, hein? Numa dessa que ele falou: vou te matar, o cara que ele ameaçou, o cara falou: bom, você vai me matar. O cara foi na casa dele e voltou e falou: eu te mato antes, e matou ele. Assassinou o irmão do meu amigo. Nesse dia que a gente estava lá no esquenta da balada, a gente começou a conversar também sobre isso. Teu irmão, Deus está com ele, sabe aquela coisa assim, bem? Só que esse meu amigo, ele tinha começado há pouco tempo, ele estava sendo convidado a participar de umas células que acontecia lá no nosso bairro. Então ele estava animado a tal ponto de tatuar Jesus Cristo na panturrilha. E começamos a conversar sobre Jesus, aquilo um pouco que eu sabia e aquilo que ele sabia. De repente, meus irmãos, a atmosfera do lugar mudou. Parece que descia assim, ó, mudou, esquentou. A hora que eu vi, eu olhei para baixo, eu fiz assim, aquele nó na garganta, e de novo, eu comecei a chorar. E eu fiquei envergonhado, porque agora eu não estava com meu pai e com meu irmão, e também não tinha mais 18 anos, já estava com uns 20, 21. Só que quando eu olhei para frente, o meu amigo também estava chorando. Ficou os dois chorando, os dois não conseguiam verbalizar nada, os dois começaram a chorar, e a gente um olhava para o outro e chorava, e falava: caraca, o que está rolando? E daqui a pouco veio o meu amigo que estava lá no quarto fumando baseado. A hora que ele entrou na sala, ele olhou para a gente, ele falou: velho, que brisa é essa que vocês estão, cara? O que está acontecendo? E aí ele falou: não, para com isso, vamos pro rolê. Mais uma vez, passou batido. Mas o que aconteceu naquela casinha que a gente tinha alugado, naquele lugar? A presença do Espírito Santo. Meus irmãos,
O apóstolo Paulo, São Paulo, ele diz assim: como alguém vai clamar aquele a quem não conhece? E como vai conhecer se nunca ouviu falar? E como vai ouvir falar se não tem quem proclame? Meus irmãos, faz assim com o braço. Isso. Sabe o que quer dizer isso? Nada, é só para vocês não dormir. É para baixar o braço. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu estou falando com o meu coração, porque aqui para mim, vocês são meus irmãos. E aquilo que eu experimentei, e aquele a quem eu conheci, eu desejo do meu coração que você também conheça e que você também experimente. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo tem pensamentos. O Espírito Santo sabe o que é certo, sabe o que é errado. O Espírito Santo é uma pessoa que deseja se relacionar comigo e com você. O Espírito Santo, sim, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas o Espírito Santo não é alguém distante, é alguém muito próximo de nós, tão próximo a ponto de fazer dois moleques sentirem o seu coração encher do amor de Deus, mesmo no meio daquela situação que a gente vivia. O Espírito Santo deseja te encontrar. O Espírito Santo deseja fazer parte da tua vida, meu irmão. O Espírito Santo deseja poder conduzir, te ajudar a discernir os caminhos da tua vida. Talvez até essa tarde você tenha se relacionado com o Espírito Santo de uma maneira muito superficial. Talvez você tenha se relacionado até hoje com o Espírito Santo só da boca para fora, e é por isso que você não tem experimentado o poder que vem do alto na tua vida. Mas eu não vim aqui de modo algum, como os irmãos já disseram até agora, para te acusar, para te paralisar. Não, isso da porta para fora já está cheio. Eu vim aqui como um ministro de Deus, eu vim aqui como um filho de Deus, eu vim aqui como um discípulo de Jesus, para te dizer, meu irmão, se abra a pessoa do Espírito Santo, e tenha de uma vez por todas, a sua vida transformada. Sabe onde foi a terceira e o golpe final do Espírito Santo na minha vida? Quem joga bola aí sabe, né? 3 no travessão, vale um pênalti, que é uma grande chance de você fazer um gol. Já tinha sido a primeira, já tinha sido a segunda, a terceira, sabe onde que o Espírito Santo foi me pegar? O Espírito Santo foi me pegar dentro de uma festa rave, meus irmãos. O meu rolê não era a busca consciente de Deus, mas o meu coração desejava algo mais. Eu só não sabia que o que o meu coração desejava era a presença do Espírito Santo de Deus. Os meus planos naquele ano era juntar dinheiro, colocar uma mochila nas costas e cair nesse mundo de meu Deus e conhecer outras realidades, porque aquilo que eu já fazia na cidade de São Paulo já não me preenchia mais. Eu tinha 23 anos de idade. Meu coração gritava, meu coração desejava. E Deus, na misericórdia dele, foi e me alcançou dentro de uma festa rave, cara. Com a barriga estufada de cerveja, com a balinha fritando na cabeça. A misericórdia de Deus é tremenda, meus irmãos. Eu sou fruto da misericórdia de nosso Senhor, assim como cada um de vocês. Aquele dia o Espírito Santo, ele foi fazendo um caminho comigo, um caminho de conversão, um caminho de amor, um caminho de perdão. Aliás, meus irmãos, eu quero convidar vocês rapidamente a algo muito importante. Coloca a mão no teu coração. Ei, presta atenção.
Muitas vezes a gente faz esse gesto automático. Teu coração, Deus criou esse coração, te deu. Deus faz ele pulsar. Esse coração foi feito para amar, não para odiar. Esse coração foi feito para perdoar, não para guardar rancor. Eu quero te convidar para limpar e dar abertura no espaço do teu coração, neste momento, a liberar o perdão. Perdoa, perdoa, perdoa aquela pessoa que te magoou, perdoa aquela pessoa que te feriu. Talvez você chegou aqui magoado, magoada, entristecido. Eu iria falar um palavrão, mas não cabe nesse lugar, mas vocês entenderam, você chegou daquele jeito aqui. Perdoa, em nome de Jesus, perdoa. E quando você perdoa, você não está assinando embaixo a atitude errada que a pessoa teve com você. Na verdade, quando você perdoa, você está assinando embaixo da palavra de Deus que quer libertar a tua vida. Repete comigo: Senhor Jesus. Com força, com convicção: Senhor Jesus, eu te peço, me dê a graça bendita e necessária de perdoar as pessoas que me magoaram, as pessoas que me feriram, as pessoas que me decepcionaram. Elas são falhas, assim como eu sou falho, Senhor. Mas o Senhor no alto da cruz me perdoou, me ensinando a também perdoar. Eu os perdoo, em nome de Jesus. Assim você se dispõe à ação do Espírito Santo. Naquela rave, meus irmãos, eu tive uma experiência do sobrenatural. Você já desejou experimentar o sobrenatural? Sim. Meus irmãos, quando a gente é convidado a estar na presença de Deus, a gente quer ver Deus agir. Quando você vem aqui, você quer ver Deus fazer e acontecer. Quando você está aqui, você quer sentir a presença de Deus, é ou não é? A gente tem que ser sincero: Deus, eu quero ver o Senhor acontecer neste lugar, este é o meu desejo. E eu sei que eu vou ver, vou continuar vendo isso aqui neste lugar. Naquela madrugada, Deus revelou para mim o amor dEle. Não tinha ninguém rezando por mim não. Foi uma experiência mesmo com o sobrenatural. Pra vocês terem ideia, eu estava saindo de um palco. Deus tem um senso de humor. Tinha um palco naquele lugar, tinha um DJ tocando, tinha 5.000 jovens naquele lugar. Era uma edição especial da Experience em Itu. Eu não satisfeito de estar no meio da galera, eu subi. Quando eu vi, eu estava em cima do palco. Imagina um moleque subindo em cima do palco, a multidão olhando. A hora que eu subi no palco, eu olhei para a galera e falei: ai, agora vai. Tinha um amigo meu, chamava, o apelido dele é Bisteca. Um negão desse tamanho assim, ó. Atleta olímpico, corredor de 100 metros rasos. Figuraça, gente finíssima. Naquele dia o Bisteca estava sóbrio. A hora que ele me viu em cima do palco, ele estava no meio da galera, eu falei: vai negão, agora essa aqui é para você. Meu amigo ficou transparente, cara. Eu lembro ele olhando ele assim, ó. Ele falava: pai, o que está acontecendo? Uma hora o segurança que estava naquele lugar, ele olhou para trás e ele me viu em cima do palco. Nossa, tem uma tinha uma figura dessa aqui, ó, em cima do palco. O segurança olhou para mim e falou: moleque, você tá louco? Desce daí agora. Eu olhei para o segurança e falei: ah, cala sua boca, aqui, vou descer o quê? O segurança virou e ele falou: eu vou subir aí e vou te pegar. Eu falei: não, eu estou descendo. Era segurança de verdade, aquele que a mão do cara é 3 camadas da sua. Já viu? Isso é mão de segurança. Quando eu desci do palco, passei por uma galera que estava ali na arinha VIP, passei por uma grade. Quando eu passei por aquela grade, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, hoje eu sei dar nome. Na época,
Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A hora que eu passei aquela gradezinha, o Espírito Santo me ajoelhou, meu irmão. Eu ajoelhei no meio de uma rave. A hora que eu ajoelhei no meio da rave, eu juntei minhas mãos e comecei a pedir perdão a Deus. Deus, me perdoa disso, me perdoa daquilo. A hora que eu passei daquela gradezinha, meus irmãos, veio no meu coração uma palavra de poder. Veio no meu coração a seguinte palavra e eu proclamei, sem nem saber o que isso significava. O sangue de Jesus tem poder. No meio de uma rave, cara, imagina. No meio de um pedacinho do inferno. Ajoelhado eu pedia perdão para Deus. De tantas coisas que foram sendo lembradas, era como se fosse um filme passando na minha mente. Deus me perdoa disso, Deus me perdoa daquilo. Até então eu só estava naquele lugar tirando uma onda. Não é assim que o jovem leva a vida. Estou só tirando uma onda, não estou matando, não estou roubando, não estou fazendo mal para ninguém. Não é bem assim, meus irmãos. Na minha onda eu não sabia onde eu tinha me metido, mas Deus sabia e foi lá me resgatar. Deus me perdoa disso, me perdoa daquilo. E quando eu estava pedindo perdão, de repente eu vi a imagem de Jesus no alto do Calvário, bem distante de mim, mas eu reconheci a cruz no alto do Calvário. E eu vi Jesus crucificado no alto do Calvário, meus irmãos. E naquela hora, eu fui tomado por uma paz que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Eu olhei para o meu amigo que estava do meu lado. Eu tinha um amigo meu do meu lado tentando me ajudar, desesperado. Imagina se está do lado de um cara ajoelhado no meio da rave, e o cara está pedindo perdão para Deus. Ele olhava para mim assim, sem saber o que fazer. Eu olhei para o meu amigo e disse para ele: Marcel, há 2007 anos atrás, Jesus Cristo existiu de verdade, e Ele entregou a vida dele para salvar a minha vida, para salvar a tua vida, meu irmão, e para salvar a vida de toda essa galera que está aqui. E olha que cagada que a gente está fazendo da nossa vida. Naquela hora eu fui tomado de uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Nem nos baseados que eu fumava, nem nas relações sexuais que eu tinha, nem nas viagens muito loucas que eu fazia. Eu ia para uns lugares muito loucos. Nada daquilo que eu tinha experimentado até então se comparava à paz que vem de Deus. Ao longo daquele processo, e hoje eu não quero entrar muito nesses detalhes, Padre, que eu quero trazer mais sobre o Espírito Santo. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu partilho com vocês. Mas, ao ser conduzido para fora daquele lugar, eu fui entendendo que Deus era vivo. Repete comigo: Deus é vivo. Melhor, repete comigo: Jesus vive. E Ele foi atrás de mim. Eu reconheci que Ele era o meu Senhor. Eu reconheci que Ele era o meu Salvador. Eu reconheci que Ele tinha a capacidade de me perdoar. Eu reconheci que Ele teve a força de me levantar e me tirar daquele lugar. A partir daquele dia, meus irmãos, e de fato era um dia porque já tinha amanhecido, dia 20 de maio de 2007, a minha vida começou a tomar um rumo novo. Eu lembro que ao sair daquele lugar, um amigo meu estava me esperando e ele me deu carona para ir para casa. Eu cheguei em casa 10 horas da manhã. Imagina você chegando 10 horas da manhã na tua casa, depois de uma madrugada de balada, e você toca a campainha e o teu pai abre a porta. Imagina aí, teu pai, tua mãe. A hora que meu pai abriu a porta, ele olhou para mim, na hora ele já regalou o olho e falou: o que aconteceu? Ou como ele diz: que passa? Que passa? Eu falei: pai, cadê a mãe? Está dormindo. Eu falei: vai lá e chama ela, por favor. Cadê meu irmão?
tá dormindo. Eu fui lá no quarto dele e chamei ele. E ele olhando para mim, ele subiu lá para o quarto chamar minha mãe. Eu fui no quarto dos fundos chamar meu irmão. Quando eu estou voltando para a sala, a minha mãe está descendo as escadas, era um sobrado em casa. A hora que ela desceu as escadas, ela colocou a carinha dela no meio da grade. A hora que ela me olhou, ela: pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que aconteceu? Todo pai e toda mãe, quando bate o olho no filho, eles sabem que alguma coisa não está bem. Desce, mãe. Minha mãe desceu, sentou no sofá, angustiada. Meu pai ficou em pé do meu lado. Meu irmão ficou sentado também no sofá. E eu comecei a contar para eles o que tinha acabado de acontecer. Eu fui falando para eles: aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu chorava, um choro tão gostoso, meus irmãos. Não tenha medo de chorar na presença de Deus. Aquele choro ia limpando minha alma. Era um choro grosso, gostoso, limpando o meu interior, limpando a minha alma. No determinado momento, eu estava falando, eu parei, e veio uma voz, e dizia assim: vai falar com os teus amigos. Eu cocei a cabeça, olhei para o meu pai e falei: pai, Deus está falando que eu tenho que ir falar com os meus amigos. Mas o que eu vou falar para eles se nem eu sei o que está acontecendo, nem eu estou entendendo o que está acontecendo? E eu continuei a falar. Quando eu terminei, eu olhei para o sofá, minha mãe estava chorando, meu irmão chorando, meu amigo que tinha me dado carona, ele tentava ficar acordado e ele caía. Ele falou: acordava e caía, madrugada inteira no rolê. Finalmente, quando eu olhei para o meu pai, a hora que eu olhei para o meu pai estava em pé olhando para mim, assim, e ele abriu um sorriso de orelha a orelha, ele abriu um sorriso enorme. A hora que eu terminei, ele veio e me abraçou, meus irmãos, e me levantou, e começou a glorificar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, eu te agradeço, porque aquele que te busca, será salvo ele e toda a casa dele. Meu pai, ele começou a orar, e aí eu fui descobrir tempos depois, que meu pai rezava por mim, toda vez que eu saía de balada, meus irmãos. Toda vez que eu saía da porta para fora, para a balada, da porta para dentro, ele subia no meu quarto, ajoelhava na minha cama e rezava por mim, intercedia por mim, pedia para o Espírito Santo me encontrar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se você está aqui hoje, presta atenção. Se você está hoje aqui, na presença de Deus, no lugar onde está sendo derramado a graça de Deus e o Espírito Santo, é porque teve e tem muitos joelhos que se dobram pela tua vida. Muitos joelhos. Muitos. Mas esses joelhos não se dobram somente para que você venha aqui e volte para sua casa, porque os joelhos que se dobraram pela minha vida, não só o do meu pai e tantos outros, era para que a minha vida fosse transformada. Transformada. E eu tenho certeza, meus irmãos, que este é o desejo que muitas pessoas que amam vocês têm no coração e apresentam diante de Deus. O desejo que vocês tenham a vida de vocês transformada. Quem está com a sua palavra, e aí a gente vai finalizar com ela e depois vamos para a oração. Pode pegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, por favor.
ela. Débora, cadê você? Vem cá, irmã. Eita, que coisa boa. Vem cá. Eu vou deixar a Débora falar um pouquinho com vocês e depois proclamo essa palavra então para vocês. Boa tarde, gente. Meu nome é Débora, eu sou vocacionada da Fraternidade São João Paulo II e eu vim aqui contar para vocês rapidinho meu testemunho um pouco. Eu nasci e cresci na igreja católica. Minha mãe me levou para batizar, para crismar, catequizar. E eu sempre tive uma vida muito fácil, uma vida muito boa mesmo. E eu nunca tive do que reclamar. E eu sempre fui uma filha muito tranquila, uma filha muito boa para minha mãe. Eu tive os mesmos amigos por 17 anos da minha vida, então eu não tinha ninguém para me levar para o mau caminho. Mas em 2017, os meus pais começaram a se separar. Só que, para a gente manter o padrão de vida que a gente tinha, eles não podiam simplesmente morar em casas separadas. A gente precisou morar todo mundo na mesma casa. E a minha casa era um inferno. Era muita briga, era um clima horrível. E eu não queria saber de ficar na minha casa. E aí, nessa época, eu já ia para umas festas de música eletrônica. E eu conheci um amigo que tinha acabado de se mudar e ele era solteiro. E ele já tinha passado por uma situação parecida com os pais dele, e aí ele foi lá e me acolheu. E eu tinha um espaço no closet dele. Chegava sexta-feira, eu ia para a casa dele e só voltava para minha casa no domingo, porque eu não queria ir para minha casa, porque a minha casa era um inferno. E aí, nisso, ele tinha acabado de ficar solteiro, adorava uma festa, e a gente começou a sair muito. E a gente saía muito, muito e muito, e eu usava muita droga. Eu ia muito para a rave também. E eu buscava saciar alguma... Assim, se a minha vida era um inferno de segunda a sexta, de sexta a domingo eu fazia a minha vida ser incrível. Porque eu usava muita droga. E acontece que eu costumava dizer que eu era livre, que eu fazia o que eu quisesse, que usar droga era isso, que usar droga era liberdade. E eu não entendi o que era liberdade, sabe? Teve uma vez, e o que eu vou contar para vocês agora, eu conto com detalhes, porque eu tenho um vídeo disso até hoje, que eu guardo para me lembrar de onde eu saí. Eu cheguei numa festa, aí eu encontrei um conhecido, ele falou assim, tem um negócio aqui para você hoje. Era um doce, um LSD. Veio da Europa, um negócio bom, toma aí, me deu. Eu lembro da festa em Cortes. Na hora que ele me deu o doce, eu peguei e coloquei tudo na boca. Ele falou, o que você fez, sua maluca? Eu falei, coloquei o doce na boca. Ele falou, isso é muito forte. Eu falei assim, não, eu tô acostumada, imagina. Comecei a perder meus sentidos. Fui no banheiro. Na hora que eu olho para a parede do banheiro mudando de cor. Daí, daqui a pouco, alguém bate na porta. Quem tá na porta? Minha amiga Débora, você sumiu faz 2 horas. Onde você tá? Eu falei, eu tava no banheiro, faz 5 minutos que eu tô aqui. E eu sei que nesse dia... Ela me sentou, estava assim, transtornada. Ela olhava para mim e falava assim, qual que é o seu nome? Eu falava, eu não sei qual é o meu nome. Aonde você está? Eu não sei onde eu estou, mas eu estou feliz. Eu estou sentindo um negócio feliz aqui, eu estou vendo um prédio ali derreter igual um sorvete, eu estou vendo borboleta, e eu achava que isso era felicidade. E tem algumas drogas que a gente costuma dizer, isso aqui é levinho, isso aqui não vicia, não tem problema eu usar. Acontece que vicia no psicológico, porque é tão bom quando você está usando, que você quer sempre usar de novo. E a minha vida, ela era isso, ela era essa eterna festa. Sexta, sábado, domingo, eu me drogando pra caramba, eu fugindo dos meus problemas em casa. E aí eu lembro que 1 semana antes de tudo fechar, por conta da pandemia, eu estava numa festa, se aproximaram 4 caras de mim, tava eu e umas amigas, e aí eles pegaram e falaram, oi, tudo bem? Eu, tudo bem, prazer, meu nome é Débora. Aí teve um que virou pra mim e falou assim, eu sei que seu nome é Débora. Eu já te conheço, você já se apresentou para mim várias vezes. Mas toda vez que você se apresenta para mim, você está tão louca que você sempre se apresenta de novo. Eram festas e mais festas. Festas de 15 horas de duração, de 20 horas de duração. E eu não lembrava de nada, porque eu me drogava. E daí era como se a noite passasse em segundos. E aí nesse dia que esse cara falou, você já se apresentou para mim.
você só não lembra, alguma coisa tocou em mim. Porque constantemente eu me perguntava, gente, não é possível que eu estou aqui nesse mundo para isso. Não é possível que isso aqui seja o que é felicidade plena. De tempos em tempos, mesmo indo para a festa, eu parava de usar droga. Mas o ambiente me fazia voltar para aquilo. Porque estava todo mundo usando, era tão normal. Está tudo bem usar droga hoje. Na segunda-feira você volta a trabalhar e sua vida segue. E aí eu lembro que veio a pandemia, e aí eu tive que ficar em casa, trancada, porque eu não tinha como sair. Meus pais eram do grupo de risco. E aí a minha vida começou a ficar difícil, porque eu tinha crise de ansiedade, eu estava presa dentro de casa, eu não podia sair. E aí começou a vir a agonia, começou a vir o desespero. Passou um tempo, num belo dia, eu lembro que eu senti vontade de ir na missa. Mas eu tinha vergonha de falar para minha mãe que eu queria ir na missa. Como que eu ia falar para minha mãe que eu queria ir na missa agora? Porque quando estava tudo aberto, eu estava lá, no meio do mato, me drogando, na festa. Como que agora eu ia falar para minha mãe, mãe, eu quero ir na missa? E aí eu lembro que nesse dia, a igreja ia abrir de novo, porque estava fechada por conta da pandemia, ia abrir de novo. Eu pensei, já sei, a minha mãe vai sair para a missa. Quando ela sair para a missa, eu abro o computador e assisto aqui no meu quarto escondidinha. Ninguém vai saber que eu estou vindo na missa. E aí, nesse dia, minha mãe entrou no meu quarto e falou assim, filha, eu quero te pedir uma coisa. Eu falei, diga. Ela falou, você pode ir na missa comigo? E naquele dia eu senti como se fosse Deus me chamando. Tipo assim, vem, não precisa ter vergonha, pode vir. E aí eu fui para essa missa. Era uma missa de cura do Padre Ailton, de terça-feira. E aí o fogo desceu, eu chorei do começo ao fim da missa. Eu percebi o quanto eu sentia falta daquilo. O quanto que o meu coração desejava por Deus e chamava por Deus o tempo todo e eu não estava escutando. E aí, amém, voltei a frequentar as missas de terça-feira, mas eu achava que só aquilo ali me cabia. Eu achava que para mim, depois de tudo que eu tinha vivido no mundo, o que me cabia era entrar naquela igreja, assistir a missa e ir embora. Eu não me confessava. Eu achava que eu não tinha mais o direito de comungar, que Deus não me amava mais, que eu estava ali por misericórdia dele. Ele permitia que eu estivesse ali, mas que eu não tinha mais o direito de viver isso aqui que eu vivo hoje. E aí, depois de quase um ano, eu tomei coragem e fui me confessar. E quis Deus que no dia que eu entrasse na igreja, o padre que estivesse lá fosse o Padre Ailton, meu fundador. E aí eu falei tudo para ele, todas as coisas que eu fiz, tudo. Chorei. Quando eu terminei, eu senti a misericórdia de Deus, porque ele olhou para mim e falou, reza uma Ave Maria e agradece porque você voltou. E desde então, eu comecei a caminhar com a fraternidade. E o amor de Deus me alcançou. E eu sou digna do amor de Deus, e você é digno do amor de Deus. Eu não sei aonde você busca hoje preencher esse vazio que está dentro do seu coração, que tanto falaram aqui para você hoje. Eu não sei se você sai para beber, se você sai para fumar, se você sai para apostar quem pega mais mulher por aí. Isso tudo é um vazio que você até hoje não sabia o que era. Mas hoje você teve a oportunidade de encontrar com Deus aqui. Você vai encontrar com Jesus mais tarde. Ele veio aqui, ele vai vir aqui e ele quer encontrar você. Então abra o teu coração, se permita viver essa experiência. Porque o que você fez até hoje não importa mais. Deus quer te amar hoje, Ele preparou esse dia para você, Ele te trouxe aqui para isso. Acredita, você é merecedor do amor de Deus, Ele te ama. Não deixa que as pessoas te definam, não deixa que os teus erros te definam. O que passou, passou. O que importa é o que você vai fazer hoje, da hora que você sair daquela porta para frente. Permitam-se ser amados e cuidados por Deus. O que Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida. Repete comigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As coisas do mundo são boas, mas nem se compara com aquilo que vem de Deus. Você quer experimentar? Então preste atenção para a gente rezar.
Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso, uma cidade chamada Éfeso. Aí ele encontrou alguns discípulos e perguntou a eles, presta atenção nessa pergunta de Paulo para os discípulos: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês abraçaram a fé? Sabe o que eles responderam? Nem sequer ouvimos dizer que existe tal Espírito Santo. Paulo perguntou: qual foi o batismo que vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. E Paulo explicou para eles que João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Era mais ou menos o que tem aqui, uns 12 homens no total. Temos muito mais. Vocês receberam o Espírito Santo? Qual foi o batismo que vocês receberam? Por que você não está experimentando o sobrenatural de Deus na sua vida? Por que você não está vivendo o natural do sobrenatural na tua vida? Por que você não está vivendo no poder de Deus? Por que você não está vivendo na ação do Espírito Santo? Aqueles homens tinham sido batizados no batismo do arrependimento, mas ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Hoje é Pentecostes, meus irmãos. Você sabe o que é isso? É mais um dia no calendário da igreja. Meu Deus do céu! A hora que eu estava vindo de carro aqui de manhã para esse lugar, eu vim em prantos, experimentando a presença do Espírito Santo. O louvor que estava tocando, e o Espírito Santo me abraçando, meus irmãos. Como é gostoso isso. Como é gostoso isso. E aí você acha que a ação do Espírito de Deus é só para alguns homens, é só para alguns irmãos, é só para algumas irmãs. E eu vou te dizer com todas as letras: a experiência, a presença e o poder do Espírito Santo não é só para alguns, mas para todos aqueles que creem que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Essa é a promessa do Pai. Você crê que Jesus é teu Senhor e teu Salvador? Você crê a ponto de entregar a tua vida sob o senhorio de Jesus? Léo, calma lá. Não tem problema, porque quem vai te ajudar nessa entrega, quem vai te ajudar nessa oferta, quem vai te ajudar nessa caminhada, quem vai te ajudar a caminhar nos planos de Deus, quem vai te ajudar a caminhar no plano de felicidade que Deus tem para cada um de nós, se chama Espírito Santo. Eu quero convidar você, meu irmão, a partir do teu coração agora, a desejar como nunca antes a presença da pessoa do Espírito Santo.
Até um tempo atrás, sabe o que você fazia com a presença do Espírito Santo? Entristecia ele. Não entristeçais o Espírito Santo que habita em você.